Nação, adversário definido, Flamengo e Bahia, pessoal, nesse domingo, né? Um grande jogo, né? Um grande jogo. E Bubu cravou, o Flamengo é o único clube brasileiro que foi com o objetivo de ser campeão. E eu concordo com ele, viu? Pelo menos é o que está apresentando o melhor futebol, é o que envolveu, é o único que passou por cima de um europeu e tem a oportunidade de, mais uma vez, calar a boca daqueles que dizem, né, que o Flamengo não tem condições de passar pelo Bahia. Será, pessoal? Para mim tem. Para mim o Flamengo tem condições de passar pelo Bahia. E vou mais além, jogando futebol. Não é fazendo retranca, não é colocando 3 volantes, 2 zagueiros, 2 laterais que não passam do meio campo, como o Botafogo fez. O Flamengo tem condições de fazer um jogo, claro, vai ser um jogo difícil? Vai, sem sombra de dúvida, né? Mas o Flamengo tem condições de fazer um jogo de igual para igual com o Bahia. Eu garanto que o Bahia também não gostou de pegar o Flamengo, isso aí é um fato, né? E a expectativa do torcedor flamenguista é que chegue o jogo, o Flamengo vença e convença, que o Flamengo desmascare esses rivais usantes, né? Vamos ver o que o Bubu falou aí. Créditos do vídeo vai para a ESPN Brasil, a mídia cravando aí, o Flamengo é o único que pode ir à final. Créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição, no final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Cada vitória são 2 milhões de dólares. Isso. Dá 11 milhões de reais. Isso. Né? Então ele deixou de ganhar, ele ganhou 1 milhão, né? Na verdade ele vai ganhar 5 milhões, sei lá, 6 milhões de reais. Cinquinho. Um cinquinho. Então, assim, mas o Flamengo tá nadando em dinheiro, né? Então não tá lá no Mundial só para ganhar dinheiro. O Flamengo é o time brasileiro que foi pro Mundial com a ambição de ganhar. Só o Flamengo? Só o Flamengo. Os outros foram para fazer boa figura, porque ele tentar seca. Aparecer. Lógico. O Flamengo é o time brasileiro que tem o melhor elenco e que foi mais grandão. Existe isso? Não tem mais grandinho, tem mais grandão. Maior. Eu acho que maior. Começou essa nomenclatura. Sim, você já errou matemática. Nós começamos a falar maior. O seu começo não é bom. O seu começo deixa a desejar. Melhor tirar o Jaco do líder, que já foi matemática. Gulosão. Não, o malvadão maiorzão. O gulosão. Ele não tem medo do perigo. Não fica. Então, além do Bayern nas oitavas, tem o PSG nas quartas, vai ter o Real Madrid na semifinal e vai ter o Manchester City na final. Esses times têm que passar, não sei se você sabe. Na verdade, não. Tem todo mundo passar. É Manchester City ou Real na semi, depende se tudo acontecer conforme. Não, isso que eu tô te falando, porque eu vim no futuro. Vai ser Real Madrid. Real Madrid. O Manchester City vai ficar do outro lado da chave. O Bayern, do PSG... Eu acho Real Madrid na semi e Manchester City na final. Manchester City vai ficar do outro lado, vai ser o vencedor do outro lado. Vai ser a final brasileira. E aí é o seguinte, Botafogo jogou bem contra o Barcelona, jogou bem, mas de uma forma reativa, se defendendo. Não pode, já falou isso aqui, é verdade. O Flamengo não sabe fazer isso. Então o Flamengo vai fazer um jogo contra o Bayern de trocação. Não, senhor. Vai ser um jogo de trocação, assim como foi Flamengo e Liverpool. Flamengo de Jorge Jesus em 2019, né? Acabou perdendo na prorrogação, mas foi lá e cá. Foi trocação, foi de igual para igual. E tem uma coisa, o Flamengo tem um jogador que não é o Wallace Young, que vai ser decisivo nesse fim de semana. Quem? O Sol. Minha mãe do céu. O calor vai fritar, vai derreter o Bayern de Munique. Tem tal? Você viu o Thomas Müller no jogo contra o Benfica? O cara desmaiando ali, colocando boné com gelo na cabeça. Harry Kane colocando gelo também. Bayern vai derreter. O Bayern vai sucumbir diante do calor de Miami. Tá no site. Então, o Flamengo deu sorte. Ele é o nosso Sunshine, deixa ele... Pra muita gente, o Flamengo deu a 0, ele deu sorte, porque o jogo vai ser em Miami, Flórida. Verão, mais de 30 graus. Então, apareceu um gigante que é o Bayern na frente do Flamengo, que é um gigante. O Flamengo deu sorte só uma de pegar coisa. o Bayern de Munique. Atenção, atenção para a informação que chega agora. De acordo com o Bubu, eu acho que o Flamengo vai passar. Vou repetir sempre isso. O Flamengo vai passar. Esse jogador que ele destacou, Sol? Mas, então, ele destacou o Sol. O Flamengo vai jogar com 12. Atenção para a previsão do tempo, atualizando o tempo em Miami neste exato momento. Forte chuva e o jogo com o Fluminense. O jogo é só no domingo, calma. Então é o seguinte. Se chover. Dizem que o futebol é 11 contra 11 e que é decidido dentro das 4 linhas. Verdade, isso aí é papo antigo. O jogo de domingo vai ser 12 contra 11. Que é o Sol. Flamengo vai ter o sol ao seu favor, o calor. Correto.
contra o Bayern. Quero E fazer uma assim pergunta como pra na Copa do Mundo de 94, os europeus sofreram, penaram e tal, a gente já viu o Bayern já desgastado, o Flamengo vai brigar pela posse. Vai propor 10 jogadores. Mas mesmo assim, os caras estavam até no banco, o cara que não tava nem jogando já tava derretendo, desmaiando. Vai ser só pro Flamengo, só pro Bayern. Pro Flamengo não tem... O Sol, ele joga a favor do Flamengo. Esquece. Agora, vamos voltar só para esse jogo. Rodrigo Bueno não me agradou. Vamos falar desse altitude, jogo. por exemplo, quando tem o jogo na altitude, o jogo é pros dois. A altitude é pros dois, mas tem um time que tá mais adaptado à altitude. Você não tá querendo comparar a altitude com o sol. Não vai, nem Você já matou o Se joga um time do Senegal contra o time da Noruega, quem tá mais adaptado com o sol? Calma, vamos voltar ao jogo de ontem. Vamos lá, vamos. Falar de personagens que eu gostei. Tá legal, tá por perfeito exemplo, ainda. e você vai falar do Wallace Ian Tá bem. e você vai falar do Pedro. Você pode falar de um cara. Hoje eu vi um rapaz que eu vi chegando. Não, esse aqui, eu vi um rapaz hoje. Quem é o rapaz? Vai vestir a carapuça? Que ou não? ontem falou, não, o Estevão é um jovem que não decide, que não faz gol decisivo. Cuidado, tá o Wallace Ian, pra você, é um jovem que Agora eu faz quero ver. gols decisivos? Agora eu quero ver. Sim ou não? Vai, vamos Isso ver. como eu falei ontem, eu repito aqui, é um fato, né? Sobre os números mostram quem decide e quem não decide. Inclusive, o Luiz me mandou mensagem. o Wallace grande Luiz Ian- mandou, tá falando que tá tirando seus cortes. Pode ir. Vamos lá. Então, ótimo. O Wallace é um jogador que se mostrou decisivo tanto contra o Chelsea, tanto ontem. Inclusive, o detalhe interessante do gol do Wallace ontem é que ele engana o defensor ao usar o quê? A sua ambidestria. Ele usa as duas pernas. Consegue. Ele domina de perna mas não direita ao e mesmo tira tempo. o defensor do LA. Não, ao mesmo tempo não. Não, ele domina de perna direita, tira o defensor do LA de perna esquerda e bate de direita no canto do goleiro. Isso demonstra uma habilidade. Usar os dois pés no futebol parece besteira, mas é muito importante porque diminui Você a velocidade cai, né? de Se execução. você não usar os dois pés, senhor. você cai. Porque diminui a velocidade de execução do movimento. Não E é? foi assim que ele chegou ao gol. Agora, também nesse gol é importante destacar o quê? A personalidade dele e o passe do Jorginho na força Agora foi perfeita. legal. É um passe perfeito. Se tiver Não, repete. Põe de novo o gol. Mas olha como é que é o termo do passe do Jorginho. vai. A força do passe. Força calma perfeita. aí, agora, calma aí, eu tô inventando. ruptura nenhuma, Inventei ele a tocou a bola roda. na frente. Não tem Não, ruptura quebrou nenhuma. linha nenhuma. Mas o passe na força ideal. Não, vocês estão achando que eu tô brincando, eu tô falando sério. Não, se der estamos pra achando que colocar. tá brincando. É O Luiz já verdade. pegou aqui, o Luiz mandou mensagem. Para, deixa ele falar. É o passe. E só que assim, Edu, mas é personalidade, falando sério mesmo, é a personalidade do moleque de ir num jogo que tava travado, mas não porque o Flamengo foi mal, longe disso. Você falou que eu ia criticar aqui o Flamengo, falar que é vergonha, vexame, longe disso. O Flamengo já tinha feito o dever de casa, foi muito bem nos dois primeiros jogos e teve a possibilidade de poupar. Eu achei que o Felipe Luiz poupou até pouco. Por exemplo, a Arrascaeta jogou 70 minutos ontem. Não acho que havia a menor necessidade dele jogar 70 minutos. O Bruno Henrique entrar, eu achei um pouco perigoso se tratando do Bruno Henrique, jogador que está pendurado e que tem um poder de decisão muito grande. Mas eu até achei que o Flamengo jogou um jogo bastante controlado. O Flamengo jogou bem, criou chances, acertou 4 bolas na trave, poderia ter ganhado tranquilamente. E é curioso que o gol do Flamengo sai após o gol do LA, né? Porque parece que os caras viram a chave e falaram: opa, peraí, isso aqui não dá pra perder. Não, eu acho que o Flamengo sobrou no grupo, o Flamengo fez tudo certo, tudo que deveria ter feito, e aí é o futebol, né? É a vida. Caíram a chave de Champions League. Diferente do que o Bubu falou, eu não acho que o Manchester City, acho que o Manchester City vai ainda cair da chave de lá. O que faria o caminho do Flamengo ser o caminho mais complicado, mas o Flamengo pode vir para a história. Isso é um fato. Se o Flamengo for campeão mundial, além de ser campeão mundial invicto, a gente vai rever o gol então, né? Pra você falar Além sobre desse aí joga o jogador de bola, Isso. inclusive. Você já teve campeão mundial de clubes com derrota. É jogador de bola. Sim. Tem uma câmera de trás, ó o passe perfeito do Jorginho, ó, perna esquerda e perna direita. Historiador. Pode parecer besteira, se tiver a câmera de trás, olha como o defensor do LA, ele joga a perna achando que ele vai pra direita. Vai. Ó, muito pelo contrário. bastante elogiando. Olha aqui, ó o come que o zagueiro toma aqui, você viu? Cara, você tá no... Muita gente acha no senhor. e tá caindo na do senhor. Mas Que se o Flamengo foi mal nos expected goals ontem, e Não, 4 o Flamengo bolas foi na muito bem. trave... O Flamengo foi muito bem, inclusive. O Pedro, Quando que o cara vai ser chuta 4 comentado na daqui a trave, o pouco. expected goals é bom ou é ruim? Vai falar do Pedro? Não sei se vai criticar o Pedro ou não, mas o Pedro, logo que voltou, o Pedro foi espetacular. Mas quer na comentar volta. agora o meu assunto? Não, só quero saber. Eu quero antever. Aí conseguiu, vai ou não Você vai? terminou o seu aí? Não, então vai. posso terminar Tá agora. ficando comprido, É porque a gente, sabe que a gente tava comparando o Estevão Você quer comentar o meu agora? A gente tava falando... não tô entendendo. Mas eu posso terminar
ou não? Termina, por favor. Obrigado. Ele Não, não só pra vai. saber se eu podia terminar. Eu sei essa parte do come aí. Sobre o Wallace e o Estevão, acho que ontem não tem muito o que falar, né? Ou será que o Rafael Prats vai falar que o Estevão... Alexandre... Eu vou falar, o Estevão é melhor que o Wallace. Esse novo comentarista... Pode ser até melhor. Mas o futuro de Wallace aí, pessoal, é brilhante pela frente, né? Além de um moleque não se esconder, não temer, né? Não ter medo. Muitos dizem aí que Estevão é jogador de jogo pequeno, né? E, na verdade, nesse Mundial de Clubes ele não jogou nada ainda, né? Diferentemente de Wallace, né? E o jogo que ele entrou, decidiu, fez gol, foi importante. Então, calma, né, pessoal? Ele é o Adenor Tite? Não é. Não é o sou nosso Adenor. querido, não é. Bom treinador. Aliás, um abração pro Palestra do Tite. Tite. Você já foi Beijo, acompanhar Tite. alguma Tite é palestra, maravilhoso, seminário cara. Eu do adoro o Tite? Tite. Não, nunca fui. Não, mas me agrada muito o jeito que o Tite fala de futebol. Alex Jonas, esse Prats é muito chato, não deixa ninguém falar. borrifando a Fórmula 1. Aí eu acho que ele tem razão. Mas eu vou jogar pra Mas você pode falar, o seguinte. Sobre... Ele falou muito bem do Wallace. E eu concordo com ele, até pelo lance, e mostrou. Agora, o Pedro... A imagem não mente, né? O Pedro, eu tô preocupado, cara. Eu também porque torço se o Celso vai permitir que eu faça comentário sobre o Pedro. Mas você vê, ele não vai te borrifar, diferente do senhor, que é mal Eu educado, respeito os meus companheiros deselegante. de bancada. Por isso que os outros... Eu vou falar isso sempre que os caras estão... Por isso que os outros programas não querem mais o senhor. O senhor tá ficando só aqui. O Abel Neto até mandou mensagem. O Abel não quer Ainda bem que mais. você saiu, graças Aí a o Deus. Sport Center, Aí, você não xarope. chegou. Vai. Tá, vamos Vai. lá. O que você É quer o saber? seguinte. O Pedro não foi tão bem. Então, mas o que Tá está baixo, acontecendo tá com o baixo, Pedro? tá Vocês baixo. têm a resposta? Fala Tá você, baixo, Renato. olha. O Pedro, a gente tem de levar em consideração a parte física, a recuperação. Acho que o Flamengo teve coisas muito positivas ontem. A Arrascaeta deu um bom sinal. Ele não foi bem contra o Chelsea, foi bem ontem. Até acho que o Felipe Luiz deixou mais tempo em campo para ele ganhar confiança. Tá contando com a Arrascaeta contra o Bayern. Mas nesse momento, Edu, eu vou ficar surpreso se o Pedro começar jogando domingo. Eu acho que vai jogar o Bruno mesmo? Henrique. Eu acho que vai jogar o Bruno Henrique. Louco. Você acha que ele tira o Pedro? Acho que não vai contra começar o jogando. Bayern? Sério? Imagina o Flamengo fazendo um outro tipo de jogo. Um jogo que fica menos tempo, um pouco mais direto. Quem tá aí? Olha lá. Viu? Só falar Vocês de estão tática, escutando? Escuta só. ambidestria que... Atenção, senhoras e senhores. Na estrada da audiência, você sempre está em busca do primeiro lugar. Alguns estão com o automóvel na frente. Eles acham que nós não vamos chegar. Quando a gente emparelha, o que acontece? A buzininha, como é que é a buzina do emparelhamento? Põe lá a buzina do emparelhamento do caminhão. A buzina. Isso. Maravilhoso. Aí, coisa linda. Estamos voando na audiência. E já já o caminhão vai passar aqui, hein? Vai ser uma loucura. Mande, aproveitando sua audiência, mande seu vídeo pra cá. Quero saber o que vocês acham do Flamengo. Pedro, Arrascaeta, Wallace. O Flamengo vai passar do Bayern. Continua falando do Pedro. E um abraço ao Fábio Nunes, que gosta muito do nosso trabalho também. Vai. É o seguinte, Edu. O Pedro, no primeiro tempo, teve dificuldade para entrar no jogo. O Flamengo teve muito a bola, mas como o Los Angeles muitas vezes tinha uma linha de 5 para defender, o Pedro ficou ali muito entre os zagueiros e a bola quase não chegou para ele. Segundo tempo, até teve uma jogada que ele para pro Arrascaeta acertar a trave e o lance que ele quase faz um golaço de voleio. Ele mata no peito, a bola sobe, ele pega bonito. Mas ainda me parece um pouco abaixo dos demais. Bruno Henrique, para mim, tem mais chance de jogar contra o Bayern do que o Você Pedro. acha? E imagina o Flamengo jogando de maneira diferente. Os companheiros falaram aqui do Flamengo que não abre mão do DNA. Eu não sei, não. Inteligente, exatamente por ser inteligente, que ele sabe o adversário do outro lado. O Bayern de Munique fica muito com a bola. O Bayern de Munique é um time que, quando teve algum adversário que roubava a bola e saía com muita rapidez, encontrou alguma dificuldade em parte do ano. Esse é o jogo do Flamengo domingo. Não é jogo de ficar dividindo posse de bola, 50% seu, 50% meu, não. 70% pode ser seu. Os 30 meus, eu tenho que ir pra dentro, Mas eu né? quero te perguntar. Isso não existe. Porque a FIFA, nos seus torneios, Dá tem aqui a a posse placa de pra bola em gente mostrar. Não disputa. vai falar Não, isso. a placa é só quando o caminhão passa. É verdade, verdade. É o seguinte, então eu posso ter 40% de posse de bola, você 40% de posse de bola e 20% em disputa. Tá aqui o nosso colega, que é Agora, estatístico, Bubu, que é... Ele não concorda com nada que você falou. Estatística à Concordou com nada parte. que você falou Peraí. aqui. Mas eu tenho uma informação. Tá, mas antes de você dar sua Jornalismo informação. verdade puro, Antes real. de você dar sua informação, por favor, eu quero não perder esse assunto. Flamengo e Bayern, o jogo vai acontecer no Mundial. Não, talvez não aconteça. De acordo com o Rafael Prats, ele não vai pôr o Pedro pra jogar. Não vai mesmo. Eu quero a opinião A de tendência é que vocês, não coloque mas mesmo. antes põe os personagens pra falarem. Jorginho, Felipe Luiz, põe todo mundo aí Tem pra falar. informação. E aí ele tem o suspense, já já. A informação é a seguinte, o jornalista tem muitas fontes. Piriri né? pororó. Vocês todos têm fontes, os jornalistas têm fonte. Eu tenho uma fonte que é o Meio da Selva. Meio da selva. E ele mandou a informação pra mim, qual que é a previsão para o jogo. 30 graus de temperatura, e aí, esperado.
tempestade intensa de raios e trovões. Então já não vai ter Então jogo. não vai ter jogo. Exatamente. E aí isso favorece o Bayern. O Bayern tá torcendo pra ter raio, Cara, chuva, mas ele acabou de trovão. falar que o Flamengo vai ganhar do O Bayern. Prats acabou de falar, quem fica Por parado quê? é poste. Porque ele a gente mudou. Você já mudou. Já está. Não, porque a informação dá conta de que. A gente sabe como é que funciona esse Mundial. Mas qual é a sua como é fonte? que é a Fala a legislação fonte. dos Estados Unidos? Ele falou. Lá faz uma Vamos nuvem, falar de os novo. caras postergam para o jogo. Vai. Então, se for postergando o jogo, Mas vai você falou que o ficando. Flamengo vai ganhar do Bayern. Falou agora há pouco do sol. Mas eu Vamos apostei voltar no para sol. aquele O papo Flamengo de jogando Eu no como que vai apostei no jogar. sol. Agora, Peraí. se começa o jogo, Só pra 30 você ter uma graus. ideia, olha a entrada dos caras lá hoje. peraí, calma. Põe aí, ó, só pra confirmar o que você tá falando. Olha lá. Então, aí o que Guarda-chuva acontece? e tudo. Daí o pessoal vai falar. Eles vão jogar pra ganhar. Olha lá. Pelo menos eles vão competir. A Porque a chuva. vocação da equipe do Mamelodi Sundowns, né? Tá vendo? Então, Tá então essa é a chovendo informação. lá, Vou passar aqui a informação completa. Obrigado ao Meio da Selva, minha fonte. E eu revelo fonte. Eu revelo a fonte. E o Brunão? Tempestade intensa de raios e trovões, 50% de chance de chuva, ficar no guarda-chuva. 75% de umidade no ar e ventos de 10 km por hora. Humildade no ar? Aí não é Verdade. você. 10% de não é humildade sua, no né? ar. Essa parte da humildade no ar não é com você. 75% de humildade. Não, mas aí você tem os outros 25, né? Tem. Essa parte é humildade no ar, não é Você você. enrola muito, Bubu. Não, então é o seguinte. Dado esse cenário meteorológico, o clima, é capaz de jogo marcado por determinado horário com 30 graus, ele ser postergado, vai sendo adiado. Tá aí? acontecendo isso em vários jogos do Mundial. A trilogia muda cada... E aí a temperatura vai caindo. O jogo vai ficando mais tarde, vai favorecendo o Bayern. Nath, Então, você que é flamenguista, faça lá. A minha avó falava, é uma coisa meio chata, mas assim, destruir formigueiro, que aí... Não faz isso. Não, ei, Você acabou de Minha falar avó no meio falava da isso que era pra selva. sair o E sol. aí vai... Não, para. Se me sair o permite... Não vai fazer isso. E outra Não coisa. faça, não destrua o Não formigueiro. faça isso. Não destrua. A minha E outra avó fazia isso, né? Entendeu? Outra coisa, o que o senhor está querendo insinuar é que Pedro estará na chuva e Pedro Esse sol no não grande jogou prêmio nada. do Não, mas Mundial. assim- Sabe quem será Pedro? O pneu biscoito. Você sabe que tem Pneu gente que toca biscoito na tambor chuva. pra chamar A chuva. ponta dos cascos. Então, você que é flamenguista, faça oração, prece, ritual, seja o que você souber, pra que tenha sol no domingo. Não é possível. Não pode ter chuva e raio, porque aí o jogo Ele não adiante vem favorece medicar, o não, Bayern. Fala da bola. Nível Você técnico. tem que vir Não, medicar. a bola é jogada em determinada circunstância. Tá aqui o parceiro de futebol aí. Zé, grande O Zé tá aqui com a gente. Zé do Canoas, um abraço. Ele no sol, ele rende muito. Verdade. E quando começa a E chover? o Eduardo Menezes não consegue, porque ele no não sol, gasta. Quando vem a chuva? Na chuva ele tem dificuldade. todo Ele não tem mundo aquele aí, biscoito. você falou. Todo mundo lá, né? Né? Aí você Entendeu? falou. Agora, voltando ao eu acho que a futebol. titularidade do Pedro, ela vai depender muito da postura do Flamengo, tá? E isso O jogo não principalmente, pede um cara principalmente com a sem bola. característica Eu acho que o Pedro não vai ser titular. Eu tô com o Prats nessa questão. Acho que ele vai ser reserva. Imagina, é um prazer. Eu acho que ele vai ser reserva para a entrada talvez do Bruno Henrique, ou Bruno Henrique Plata, ou talvez o Plata apenas, porque eu acho, discordo do Prats naquele outro ponto, de que o Flamengo não vai jogar um pouco mais baixinho. Eu acho que por circunstância de jogo, o que pode acontecer é o Bayern empurrar o Flamengo para trás, mas não acho que o Flamengo vai sair do vestiário com a ideia de se defender, porque isso não tá dentro da gama de possibilidades do Flamengo, dos jogos que o Flamengo fez nesse Mundial de Clubes. Contra Chelsea, contra o Bayern de Munique, imagino que seja a mesma coisa. Diferente do Chelsea, o Bayern de Munique é um time de mais qualidade. É um time que marca pressão alta, é um time que incomoda, que gosta e normalmente tem mais posse de bola do que seus adversários. Então acho que por circunstância de jogo pode acontecer do Flamengo ficar um pouco mais fechadinho. E aí o Pedro pode ser Nada, o importante. Flamengo O destemido. Pedro pode ser importante justamente para essa bola, porque uma grande virtude desse time do Flamengo, e o Bubu vai adorar que eu falo isso, é atrair para libertar. O que significa? Isso Significa, Bubu. Calma aí, que eu preciso... Eu fazia isso quando eu era Calma aí, que adolescente, pra isso... atrair pra libertar. Peraí, Na sexta-feira eu fazia isso. A nossa plateia Vamos que essa vai à Atrair pra loucura. libertar. Se atrai. Por favor, eu E peço liberta. para que Ivan, nosso coordenador de câmera hoje, feche o take em Celso e estamos no ar com o Telecurso Futebol Show, trazendo expressões do futebol, trazendo para você ensinamentos. Aqui mesmo neste programa você aprendeu bloco alto, bloco baixo e bloco médio. Aqui mesmo neste programa você aprendeu gatilho de pressão. Aqui mesmo neste programa você aprendeu, por exemplo, passe de ruptura. Aula de hoje com o professor Celso Ardengue, por favor.
Põe aqui. Vamos lá. Atrair para libertar significa o quê? Do Bubu, amigos e amigas que estão acompanhando. É bem simples, na verdade. Parte de uma ideia em que, quando seu adversário vai pressionar você em bloco, o quê? Num bloco mais alto, o Flamengo tem a qualidade para trocar passes, atrair essa marcação. Como o Bayern joga com uma linha muito alta, a ideia do Flamengo é ter jogadores com qualidade que possam atrair essa marcação, rodar essa bola. Para isso, os volantes vão ser muito importantes. Pulgar e também o Jorginho para encontrar o quê? Um passe às costas da última linha. Você atrai para libertar o quê? O fundo, calma, não entenda errado. E aí passam quem? Plata, Bruno Henrique, esses jogadores vão receber essa bola, sair cara a cara com o goleiro, mas do outro lado também tem um goleiro que é muito bom em fazer o quê, Bubu? Controlar a profundidade. Manuel Neuer, excelente, excepcional, diferente. Ele faz o quê? O bloco sobe, ele acompanha, joga junto com o bloco. Mas para isso o Flamengo vai precisar de jogadores de muita qualidade. E aí surgem dúvidas na escalação do Flamengo. Vai. Por exemplo, quem vai jogar na zaga? Vai jogar o Danilo ou vai jogar o Léo Ortiz? Quem você tá? Vai jogar Danilo ou vai jogar o Léo Ortiz? Vai jogar. A gente precisa de uma verba pra pagar essa palestra aí. Alguém? Vai jogar. Eu não entendi o que ele falou. Mas pelo menos a gente tá falando de bola, não tá falando de clima, tempo. Falando de bola. Vai saindo bem. Aí o quê? Tira o teto aqui, ó. Tem um teto aqui na STN. É Danilo ou Léo Ortiz? Pessoal, a mídia discutindo esse Flamengo e Bahia aí, que vai ter muita história pra contar até esse jogo, né, pessoal? Até domingo, né? O Bubu foi bem claro e bem sincero, mas Bubu, tem hora que ele diz uma coisa, depois diz outra, né? Mas ele disse aí que o Flamengo foi pra ser campeão, né? Ok, claro que todos os times vão pra ser campeão, mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Ele quis dizer que o Flamengo foi e tá jogando bola pra ser campeão, né? Ok, um adversário aí que todo mundo sabe que o Bahia, sem sombra de dúvida, é um adversário que é difícil, é osso duro, né? Mas Flamengo é Flamengo. E eu garanto que o Bahia também não gostou de pegar o Flamengo, pessoal. Isso aí é um fato, né? Porque ele sabe que o futebol do Flamengo, diferentemente de Benfica, de Boca Juniors, foi os jogos que eles pegaram, vai ter mais dificuldade, né? Pode vencer? Pode, porque é um time com muita qualidade, né? É um time com muita qualidade. Mas o Flamengo também tem qualidade, né, pessoal? O Flamengo tem qualidade e muita qualidade, né? No jogo de ontem, mais uma vez, o Wallace Ian, né? Jovem, pedindo passagem, jogando muita bola. E é um assunto que veio à tona aí, né? O Wallace Ian e Estevão, né? Alguém sabe dizer se Estevão do Palmeiras veio para esse Mundial? Alguém sabe dizer? Ele já jogou 3 jogos completos. Quase 300 minutos, né? Com os acréscimos dá quase 300 minutos, né? Ele não fez um gol ainda. Ele não jogou bem. Não foi participativo em nada. A torcida cobrando, né? Aí o Wallace Ian, se eu não me engano, ele teve 26 minutos em campo. Ele já tem 2 gols. Mas não é 2 gols simples não, pessoal. É um contra o Chelsea, fechando o caixão, como a gente diz. E o gol de empate, né? Contra o Los Angeles, né? Inclusive o gol contra o Los Angeles com bastante qualidade, né? Driblando com a esquerda, né? E definindo com a direita. No canto do goleiro ali, matando o goleiro sem reação. Então, pessoal, nesse Mundial, Estevão não calça nem a chuteira de Wallace Ian. É um ponto, né? E a gente espera que ele continue, né? Continue da mesma forma, jogando bola, jogando bem. É um jogador que vai crescer muito ainda no Flamengo. É um jogador que é importante. É um jogador que, pra mim, ele é um substituto ali imediato. Pra você ter noção, entrou ele e entrou Juninho ao mesmo tempo. Eu não me lembro de ter visto Juninho pegar na bola. Não sei se vocês aí observaram algum. Eu não me lembro, né? E ele não, ele foi participativo, participando de jogada, se movimenta, fez o gol. Fez o gol, né? E Juninho, você não vê isso dele, né? Inclusive, eu já começo a imaginar que foi um investimento perdido nesse jogador aí, Juninho, né? Pedro, pessoal, a gente tem que ser realista, né? Esse estilo de jogo de Felipe Luiz, né? De agredir o adversário, de pressionar, dependendo do adversário, Pedro dificilmente vai ter oportunidade. Ok? Quando for um adversário ali que os caras vão fazer uma linha, vão jogar com 10 homens ali dentro da área, ele vai ser importante. Como foi no jogo de ontem, mas mesmo assim ele foi mal, não foi bem. Não vejo motivo para desespero, até porque a gente sabe que com ritmo
Ele vai ter mais ritmo quando voltar pro Brasil, né? Vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil. O Flamengo vai sempre estar rodando o elenco. Eu acho que ele vai ter mais oportunidade, né? Mas é um fato, né? Eu acho que o Flamengo, principalmente para esse jogo aí contra o Bahia, vai ser a mesma equipe que jogou contra o Chelsea. A mesma equipe. Mesma equipe. Para mim não vai mudar nada. É a mesma equipe que veio contra o Chelsea. Eu acho que tá certo, é Felipe Luiz. No segundo tempo vai ter a opção aí de Bruno Henrique, Wallace Ian, Cebolinha, inclusive Cebolinha mal, inclusive Michael mal. Como voltou mal o Michael, né, pessoal? E pior que ele não consegue, ele não dá ritmo. Ele não consegue, né? Mas tem alguns jogadores que individualmente parece que faz tempo que joga no Flamengo, como é o caso aí de Jorginho, né? Jorginho chegou há pouco tempo, seu segundo jogo, seu terceiro jogo. E você percebe que parece que o cara já tava com a camisa do Flamengo há anos, né? Isso aí é muito bom, né? Chegou, jogou. Calando a boca de muita gente aí, né? Calando a boca de muita gente que dizia, né? Que Jorginho era final de carreira. Pessoal, um brasileiro que tem a filosofia de ser brasileiro aqui, né? Quando eu digo filosofia é profissionalismo, né? Brasileiro que vai para a Europa quando vem com essa idade, geralmente é final de carreira. Mas quando o cara tem filosofia europeia, sua criação toda europeia, tá lá na Europa e vem para o futebol brasileiro, é totalmente diferente. Não é um exemplo, nem é dois exemplos, não. Eu vou citar aqui no mínimo 4. Rafinha, Felipe Luiz, Diego Alves, Danilo, Alexandro, Jorginho. Já citei 6 aqui, né? Por que é que eu tô citando só do Flamengo? É porque a gente tem outros conhecimentos do Flamengo, né? Então os caras vão, mas os caras se cuidam, os caras se tratam. Não é à toa que Alexandro é lateral hoje da seleção brasileira, Danilo jogando muita bola, no auge. Então, pessoal, os caras se cuidando, vai jogar aqui muita bola. Claro, ele não vai pegar uma sequência de 10 jogos seguidos, ele vai jogar, um exemplo, de 10 jogos ele joga 5. Vai jogar 5 alto nível ali, os que o Flamengo acha que é uns mais importantes, né? Eu acho que isso aí faz parte, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aí, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.